nosso super bate-papo, adoção e as suas barreiras. O quanto difícil... O que está apitando aqui? O quanto difícil é para a gente ensinar. Porque aqui hoje, quando nós começamos há um bom tempo atrás, conversas de Bitcoin, criptomoedas e eventos, primeiro que evento era só homem, mulher não existia em evento de criptomoeda, isso é novidade, né? Começou com, nos porões e nos fundos da internet, os nerds, os esquisitos, os matemáticos, a galera que do submundo da internet começou a falar disso. Hoje está um pouquinho mais popular, mas como nós vamos fazer para educar o seu Zé e a Dona Maria, o cidadão comum, a baixar uma carteira, fazer o backup das 12 palavras, entrar numa exchange, fazer a validação de KYC, colocar uma ordem de, fazer o Pix, coloca uma ordem de compra, compra o Bitcoin, tira o Bitcoin da exchange, coloca na carteira. É muito complexo. Não é qualquer pessoa que está preparada digitalmente para entender todos esses passos, e isso vai levar um bom tempo. Então, eu queria que vocês comentassem na visão de vocês o quanto difícil vai ser para a gente educar as pessoas, o famoso seu Zé, Dona Maria, o pessoal que não está focado em tecnologia, o pessoal que não está em... Tem outras, digamos assim, são pessoas que estão mais preocupadas com outras coisas da vida e não prestam direito atenção no principal, que é como cuidar das suas próprias finanças e como cuidar do seu próprio dinheiro. O quanto difícil vai ser isso? Vou começar com o Edilson aqui. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, eu gostaria de falar que eu penso que primeiro a gente tem que começar a usar as criptomoedas, porque eu tenho uma empresa, a CryptoBR, vocês sabem que sou sócio, e nos eventos, seja no site, né, é mais barato pagar com Bitcoin, com criptos, mas o povo ainda utiliza Pix, cartão de crédito, mesmo sendo a gente punindo quem utiliza criptomoeda, que utiliza moeda fiat. Nos eventos, teve um evento que foi semana retrasada, que era só sobre Bitcoin. E as pessoas, o maior tipo de pagamento foi com reais, foi com Pix, cartão de crédito. Eu acho que primeiro a gente tem que começar a incentivar, seja nos eventos, né, seja nos lugares, começa com a gente primeiro. Agora, essas pessoas que estão vindo no evento, ainda estão utilizando a moeda fiat e outras alternativas, eu acho que isso aí complica um pouco. Bom, primeiramente, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês, na nossa cidade natal, aqui, para quem não conhece, a Liga é do Rio de Janeiro, e é a primeira vez que a gente está falando, então obrigado aí por todo mundo estar aqui até essa hora. Eu acho que é um processo, a adoção do Bitcoin é um processo inevitável, digamos assim. Ela vai chegar em todo mundo em determinado momento. A gente vê um evento aqui lotado no Rio de Janeiro, depois de tudo que a gente viveu, com os problemas da FTX, muitos problemas no mercado cripto e a desvalorização de preço. E a gente vê que a cada bear market, que é o momento que a gente está vivendo agora, que o Bitcoin cai bastante, consequentemente todas as altcoins, a cada bear market você vai vendo que o chão vai subindo um pouco. A gente já tem pessoas mais interessadas nesse bear market de 2022 do que a gente tinha em 2018, e sem contar 2015, depois de 2013, 2014, então nem se fala. Então, acho que é um processo inevitável, vai acontecer. A gente tem uma dualidade também, que a regulamentação é uma dualidade, porque acaba ajudando, mas a gente sabe que o Bitcoin não foi criado para regulamentar. Então, a gente tem essa dualidade, mas é um processo, para mim, inevitável. Excelente. Fala, família. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, boa tarde, anyway. Muito obrigado por todos estarem aqui. É um prazer poder falar para vocês, dar a nossa opinião. Vocês sabem que eu posso ficar, 50 mil anos aqui falando, então eu vou tentar ter um pouco mais sucinto. Eu acredito que, a primeira parte, tratando um pouco sobre adoção, eu acho que as pessoas ainda têm muito a noção de que Bitcoin é para guardar valor. Então, essa barreira está sendo quebrada agora com a Lightning. A gente está vivendo as pessoas mudando a cabeça do tipo, dá para usar isso como dinheiro de R$1 mortal, entendeu? Então, acho que essa é uma barreira que a gente precisa bater. A Lightning está fazendo isso, a gente está vivendo história. Enquanto a gente fala que a Lightning está sendo implementada, a gente vê o que está acontecendo na África, por exemplo, é inacreditável o volume que eles giram lá. No que diz respeito também à adoção, eu acredito que a gente vai... quando a gente está pensando no longo prazo, 20, 30, 10, 20, 30 anos, a gente
também tem que levar em consideração que a nossa geração e as gerações que vêm são gerações que vão estar muito mais confortáveis em usar a tecnologia. Eu acho que essa barreira, o dinheiro mesmo, ainda está sendo detido pelas pessoas que são mais velhas e que não estão muito confortáveis em usar isso. Então, acredito que, conforme o tempo for passando, isso vai ficar cada vez mais normal, diga-se assim. Talvez as pessoas consigam envelhecer com uma barreira tecnológica muito menor. Eu acho que isso vai também, em mesma velocidade, você tem os serviços ficando melhores, né? A gente vai quebrando mais as barreiras. A gente vê que, né, hoje em dia, para todos nós aqui, a gente está em Bitcoin há um tempão, a gente está em cripto há um tempão, mas todo mundo ainda, quando faz aquela transação da custódia própria, ainda dá aquele friozinho na barriga. Então, acho que isso vai cada vez sendo lapidado conforme, né, as pessoas vão ficando cada vez mais acostumadas com a tecnologia e também os serviços vão ficando cada vez melhores. Acredito que... qual foi o outro ponto que a gente tratou? Anyway, esses são os meus 2 centavos aí. Qualquer coisa, se vier mais, eu falo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Fabiano, eu sou da Bitwage, uma empresa que processa pagamentos de salário em criptomoedas. A gente é um dos pioneiros do setor. Arrisco dizer a mais antiga que está aqui na lista dos sponsors aqui, trabalhando desde 2014. E, bom, no que tange o uso diário de criptomoedas e especialmente do Bitcoin, realmente há uma barreira tecnológica a ser quebrada. A gente sabe que tem pessoas que mesmo têm a versão máquina de caixa eletrônico, por exemplo, não lida bem com caixa eletrônico, tem gente que não lida bem com cartão de crédito. Então, existem uma série de camadas de uso tecnológico. Tem gente que se opõe, por exemplo, a ter um smartphone, não gosta. Então, isso é inevitável, sabe? Não tem como dizer que isso vai adquirir um status assim de uso popular, de uso por todos, de um dia para o outro. Principalmente se tratando de uma tecnologia que dá custódia verdadeira, porque a gente sabe que quando você usa até mesmo a nota do governo ou o dinheiro que está no banco, a custódia não é sua. Você emprestou para alguém o seu dinheiro, você deixou que alguém cuidasse para você e ele criou uma forma de você gastar isso num certo horário, de uma certa forma, um certo dia, né? Então, só esse conceito em si, para muitos, é algo que é maior do que a invenção na própria internet. Então, não é algo que é fácil de ser concebido de um dia para o outro. Tá? Contudo, como falou o Rodrigão aqui, tecnologias como a Lightning passam a permitir que isso seja feito, que é algo fantástico. É a primeira vez na história da humanidade que você tem transações de custódia para custódia, ou seja, direto do dono para o dono, sem intermediário nenhum. Então, isso é algo que realmente deve ser, cabe a nós aqui do setor, estimular que isso aconteça mais, né? Não é muitas pessoas veem como, mais do que reserva de valor, um processo de só guarda, coisa que talvez, para até valorizar mais a sua guarda, seja bom que você circule um pouco, desde que você termine no final do seu dia, no final do seu fluxo financeiro, com mais satoshi do que você iniciou. Então, bom, no mais é isso. Eu acho que a adoção, as barreiras de fato, são as barreiras tecnológicas tradicionais, e a adoção, ela cabe a cada um de nós, e a gente sempre encoraja a pessoa você tem que ter um tino para poder gastar, seja uma Bitcoin ou qualquer cripto, qualquer nova tecnologia do tipo monetária. Você tem que ter uma certa coragem e uma certa tino, assim, não ficar chateado quando se você perdeu uma nota de R$50 ontem, você passou a mão no bolso, ela escapou, e você ficou muito chateado, talvez não seja para você. Agora, se você perder e falar assim, eu trabalho e ganho outra, então eu recomendo a você, instala uma carteira, põe um Lightning, paga as coisas com cripto, porque isso é algo que representa, no futuro financeiro das sociedades, algo muito grande, porque é um sistema que funciona para pagamentos, é dinheiro, é banco para todos, sem nenhuma instituição, sem nenhum intermediário, então é alinhado com qualquer filosofia de liberdade que as pessoas, né, tenham levantado aqui hoje e em outros eventos, né? Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rossello Lopes, eu sou o CEO da SmartPay.
E uma coisa que a gente trabalha todo dia é justamente isso, é como ter a adoção. Como fazer usar no dia a dia, né? Eu trabalho com Bitcoin desde 2013. E, sinceramente, eu acho que, para a gente ter uma adoção em massa, a primeira coisa que a gente precisaria são bons aplicativos. Nenhum aplicativo que está no mercado hoje é feito para um cidadão comum. Nenhum dos aplicativos que estão lá. A minha mãe, de 84 anos, ela não consegue usar um aplicativo desse. Simples assim. A gente agora começou a decorar uma outra senha. A de 6 dígitos já estava difícil, agora tem mais uma outra senha. Já é difícil. Imagina você falar para uma pessoa, ó, tem que guardar 12 palavras. Ah, mas vá para a puta que te pariu, 12 palavras, tá louco? É assim que vai ser. É muito difícil você armazenar isso. Então, os aplicativos são péssimos. Aí, quando alguém fala assim, eu tenho Tether, em qual blockchain? Não, como assim qual blockchain? Tem 13 blockchains. Uma delas é falsa, que é a BSC. Que tem Tether na BSC, na rede da Binance, mas esse é falso. Esse é o sintético de mentira, que não é representado pela Tether, é representado pela Binance. Que se acontecer com a Binance, que aconteceu com a FTX, se você tiver Tether BEP20, já era. Foi para o vinagre, perdeu o Playboy. Então, essa confusão toda, um token que é pareado no dólar que roda em 13 blockchains. Pô, é muito complexo, é muito complicado. Então, isso acaba realmente aí tem a barreira, quando a gente vê assim, alguém falar, pô, não, eu vou pagar as coisas em Bitcoin. Quando eu vejo alguém falar algo e vai pagar em Bitcoin, eu penso, peraí, mas se você tem real e você tem Bitcoin, você vai pagar em Bitcoin? Paga com a shitcoin, cara. Paga com uma moeda que não vale porra nenhuma. Guarda o Bitcoin. Essa é que é a verdade. Então, ainda é muito cedo para usar. Não, mas eu sou Bitcoiner, eu tenho Bitcoin. Bom, então aí usa Bitcoin para pagar. Porque você não tem a outra shitcoin. A gente sempre tem que tentar pagar naquela que vale menos, não na que vale mais. Então, essas coisas a gente tem que começar a pensar. Então, a barreira que a gente está vendo, que acontece, que é um problema muito sério, é o quê? É justamente como é que usa no dia a dia. Então, a gente tem que primeiro começar pelos aplicativos. Facilitar muito. Outra é ensinar. A gente precisa ensinar muito mais. E aqui a gente tem um monte de gente que usa. A gente não, talvez, alguns aqui talvez até perca bastante tempo explicando, mas ainda falta aprender muito. E é onde justamente a gente atua. O que eu quero atuar eu não quero que o estabelecimento tenha mais um POS em cima da mesa, mais um dispositivo. Não, ele está acostumado a receber no Pix, deixa ele ali no Pix, no sistema falido, antigo, do real, e a porra toda. Eu que sou o usuário, eu quero pagar, ser transparente, ele recebe do lado dele, eu pago do meu lado. Então, isso a gente precisa incentivar cada vez mais. E, por fim, as grandes corretoras que estão aí. Então, alguém falou hoje aqui de regulamentação, a gente tem os dois lados da moeda. Eu, particularmente, acho que a regulamentação é a maior besteira que estão tentando fazer no mercado, mas tudo bem. E as exchanges que estão aí, umas brigando por uma regulamentação de um jeito, tem, sei lá, algumas exchanges que fazem parte de um cartel aqui no Brasil chamado ABC Cripto, que é um cartel que tem umas corretoras, e aí a gente tem uma outra fazendo ali lobby para aprovar. Então, as exchanges elas estão mais preocupadas em fazer o negócio dela ficar bonitinho para vender para um banco, do que preocupado com vocês que estão usando. Então, qual é a maior barreira? Falta de realmente incentivar as pessoas a entender e usar. A adoção vem com o tempo. Eu acho que daqui 10 anos, sem dúvida nenhuma, todo mundo vai estar pagando em várias criptomoedas diferentes e você nem vai saber que está pagando. A mesma coisa quando pagou o cartão de crédito, de mudar para o cheque para o cartão de crédito, foi o tempo que fez. E é o que está faltando hoje. Eu acho que com o tempo, quando a gente começar a ensinar as pessoas participarem mais de eventos e entender o que funciona, talvez a gente tenha um futuro. E só para eu finalizar minha fala, a melhor parte de toda essa revolução é assim. Quando você é dono da sua própria criptomoeda, da sua carteira, quando você tem a sua chave privada, chupa Alexandre de Moraes, porque não tem como você travar. Boa. Vamos lá, pessoal. Em uma nota aqui bem interessante, dia 31 de outubro de 2008, uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, com um documento de 9 páginas, um PDF de 9 páginas, mudou completamente a concepção do que é valor. Porque até então as pessoas acreditavam simplesmente num pedacinho colorido de papel
No nosso caso, Brasil, a gente tem um monte de bichinho de estimação atrás do nosso dinheiro. Nós já até perdemos a nossa identidade soberana com o dinheiro, porque tivemos tanto dinheiro no Brasil, que já usamos todos os generais, poetas, artistas nas notas de dinheiro, que a gente tem que usar bichinho agora. O que tem? É macaquinho, é peixinho, Onça. beija-flor. Essa é a nossa identificação monetária de valor, um pedacinho de papel colorido com bichinho. Ridículo, né? Falando dessa jeito, mas é o que a gente acontece. Todo mundo aqui acredita na onça pintada e agora no cachorro vira-lata, lá no caramelo. Porém, até esse momento, nunca foi questionado que o dinheiro tinha que ter um limite. O Estado, o governo sempre imprime quantos pedacinhos de papéis coloridinhos ele precisa. Ninguém aqui nessa sala hoje sabe responder quantas notas de R$100. Nessa sala, nem no Banco Central, nem no governo, nem juiz, ninguém sabe responder quantas notas de papel tem em circulação, de R$100, ou de 200, ou de 500. Tem uma ideia ali, mais ou menos. Porém, um documento com 9 páginas que entrou na internet em 2008 e depois ensinando a gerar um código e a minerar, a criar, produzir Bitcoin através de uma rede de computadores que se iniciou dia 3 de janeiro de 2009, mudou toda a nossa concepção. Porém, o mais importante, em nenhum momento desse documento está lá que o Bitcoin tem que ser usado como investimento, que é algo para você ganhar dinheiro. Edilson, começar com você aqui de novo. O Bitcoin pode ser usado como investimento ou, por enquanto, é especulação e é um sistema um pouco maior do que isso? Como que você entende o Bitcoin? Eu encaro o Bitcoin como uma revolução, né? O mercado, as pessoas, a gente não estava preparado para o Bitcoin ainda, só que a revolta do Satoshi foi tão grande, né, quando socorreu um grande banco, que, né, pegou todo mundo de surpresa. E, assim, a ideia principal do Bitcoin é tirar o Estado do dinheiro. Então, sendo como investimento ou utilizando como moeda, a finalidade dele de retirar o poder do Estado, igual o Rossello falou, né? Cara, isso aí é maior que qualquer coisa. Aí, independente se vai ser usado como moeda ou reserva de valor, só de você tirar esse poder do Estado, dele não poder bloquear os seus fundos com uma canetadinha ali porque ele quis, porque ele achou você feio, porque você falou que ele é careca, cabeça de... Eu sou careca. Então, só isso já vale tudo que o Bitcoin está proporcionando. Então, eu acho que independente se for com a Lightning Network, eu acho que a primeira camada do Bitcoin, ela foi criada para ser resistente à censura, né, transferir valores maiores e fazer o que ela faz de melhor, enviar valores para qualquer lugar do mundo com segurança. E aí, na segunda camada, com a Lightning Network, que agora está começando uma adoção, aí sim, ser usado como uma rede de pagamentos. Rosselão, vamos com você agora. Acho que o seu mic já está funcionando aí. Tá funcionando. Bom, eu penso o seguinte, né? Para mim é investimento, até porque eu penso da seguinte maneira. Ele já teve o valor de 1 centavo, ele chegou a quase 70 mil, voltou para 16 mil. Cara, se eu puder guardar o Bitcoin na minha carteira como investimento, porque daqui a pouco ele vai valer 1 milhão. É questão de tempo. E é matemática. É pura matemática. São 21 milhões de Bitcoin no mundo. Provavelmente 5 milhões estão perdidos, não vai ficar para ninguém, não tem conversa, perdeu. São 16 milhões. 16 milhões, para dividir para alguns trilhões de pessoas, cara, vai valer muito isso. Então, o que eu penso para mim, é um investimento, é reserva de valor. É claro, posso usar no dia a dia? Posso. Pode ser usado também como meio de pagamento? Ok. Mas eu acho que tem moedas mais rápidas, tecnologias mais rápidas, como é o caso da Lightning, onde eu posso transacionar instantaneamente, mas eu acho que a gente precisa ainda de uns 5 a 10 anos para que a gente possa realmente falar, não, vou usar no dia a dia. É óbvio, para aqueles que são bitcoiners, que já usam diariamente, constantemente, segue o jogo, vai usando Bitcoin no seu dia a dia. Para aquele que está chegando agora, não tem certeza, eu acho que isso é mais uma questão de investimento. E eu vou dar uma dica para todos. Não compra tudo hoje. Compra um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, um pouquinho depois, um pouquinho depois. E não compra só Bitcoin. Compra um pouquinho de Ethereum, compra um pouquinho de Monero, faça o seu próprio portfólio, mas use, hoje, para mim, a maioria das criptomoedas,
criptomoedas de verdade, não as porcarias que tem por aí, realmente ela é mais investimento. Para usar rapidamente no dia a dia, eu sou muito mais favorável a usar Tether ou alguma outra stablecoin que seja do seu agrado. Então, eu olho e encaro, para mim, o Bitcoin sempre foi investimento desde 2013 até agora. E eu sempre compro Bitcoin e guardo. Aí, primeiro, eu uso a shitcoin, que é o real, que todos vocês devem ter, né? E aí, depois, eu uso o Tether por uma questão de parceria comercial. Mas, na minha cabeça, Rodrigão, para mim, Bitcoin é investimento pelo simples fato de que um dia, um satoshi vai valer R$1. No dia que um satoshi estiver valendo R$1, aí eu começo a gastar meus Bitcoins. Diga lá, Igor. Adoção Bitcoin como investimento. Bom, então, eu tenho uma visão um pouco mais simples, assim, se é investimento, se a gente vai usar para pagar ou não. Para mim, não interessa muito. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Eu acho que o ser humano ele tenta sempre descobrir, não, isso vai ser para isso, aquilo vai ser para aquilo. Só que a grande verdade é que quem vai realmente dizer para que vai ser o Bitcoin, se vai ser reserva de valor, ou se vai ser para comprar, ou se vai ser para outra coisa que a gente nem sabe agora, é o mercado. Não tem jeito. O ouro já foi usado como moeda de troca, hoje em dia é uma reserva de valor. Então, o Bitcoin, com o passar do tempo, o próprio mercado vai falar para que de fato ele veio ao mundo, digamos assim, por mais que o Satoshi tenha criado lá pelos objetivos dele. Só que, para mim, o grande porém do Bitcoin, a grande ideia do Bitcoin, como o Edilson falou, é a revolução. Quando você consegue enxergar a revolução que o Bitcoin causa, eu acho que é impossível você sair dele e você começa a entrar de cabeça, você começa a estudar, e também puxando um pouco que falou ali em relação a comprar todo dia, eu acho que a primeira coisa, até antes de comprar, é você realmente enxergar valor. A gente entrou aqui, eu, Rodrigo, Mário, Bruno, todo mundo da Liga, entrou em 2017, de forma inevitável, todo mundo acaba entrando nos ciclos de alta, 17, 2021, 2013. Aposto que muitos de vocês conheceram o mercado em alguns desses anos. E, desde que a gente entrou em 2017, 95% das pessoas que entraram com a gente acabaram vendendo em 2018, 2019. Então, não adianta muito você entrar no Bitcoin se você não enxerga realmente o valor no que está comprando. Quando eu falo isso, muita gente não entende. Quem está aqui só pelo dinheiro não fica. As pessoas não entendem muito bem. Todo mundo está aqui por dinheiro. Sim, no final, todo mundo está, quando enxerga a revolução, porque sabe que o Bitcoin é revolucionário, vai valer muito um dia. Só que, quando a gente fala isso, na verdade, o que a gente quer dizer é que, em momentos difíceis, como o que a gente está passando agora, quem não enxerga valor no Bitcoin sai do mercado. Essa pessoa que só entrou por dinheiro, ela vai trocar de novo o Bitcoin por dinheiro, ou então, quando o Bitcoin voltar para o preço que ela comprou, ela vai sair. Então, eu acho que o primeiro passo é você entender para o que ele serve, entender as principais características dele. O que me apaixonou no Bitcoin é muito simples, é demanda crescente, um ativo escasso, revolucionário e ciclos bem definidos graças ao halving. Então, foi isso que me fez ficar até aqui, digamos assim. Fabiano, diga lá, Fabiano. Bom, assim, eu partilho a ideia que o investimento não é uma coisa específica, assim. A gente pode definir o que é investimento e o que não é um abstrato, tá? Então, um bem capital, né, um capital good, que nem eles falam, pode ser qualquer coisa, tá? Então, você pode guardar conchinhas da praia e aquilo pode se tornar um investimento. Eu não vou nem citar entre figurinhas de beisebol ou cartões de jogo de Pokémon, porque esses já são valiosos, eles já estão consagrados como investimento. Games antigos. Tá? Ninguém que comprou um jogo do Super Mario em 1986 sabia que estava investindo. Né? Então, você não tem como saber o que é investimento e o que não é. O uso do Bitcoin é fundamental, né? Porque como é que ele vai ser investimento para você se você não sabe usá-lo? Né? Então, porque você tem que, em qualquer investimento, você tem que ter um seguro, você tem que se assegurar. E, nesse caso, o teu seguro tem que ser assim, eu vou aprender. Então, se por alguma razão do destino eu perder, eu me descapitalizar e ter que me livrar do meu Bitcoin, pelo menos nesse período que eu tive investido ali, eu aprendi. Então, se você aprendeu, você não perdeu. Amanhã você pode retomar sua saúde financeira e voltar a ter num nível novo.
Então, eu acho que fica assim, uma dica, então, de que se você for entrar nesse negócio, entre com o seu seguro. Ou seja, entre pensando, eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou decifrar, eu vou entender por que tem tanta gente de valor. Não é possível, tem muita gente inteligente, tem engenheiros de alto nível envolvidos nisso, tem pessoas do alto escalão também interessadas nisso, deve ter coisa para mim para aprender, e pode ter certeza que tem. Por isso que a gente está reunido aqui hoje. Então, fica essa dica aí. Vai lá, Rodrigão. Excelente. Bom, eu acho que, né, não vou entrar no mérito de definição do que é investimento aqui, né? É óbvio que se você leva os mesmos critérios que você leva para investir numa empresa, olhando para o Bitcoin, são coisas completamente diferentes, né, na parte que você acredita no fundamental. Mas eu acredito que no frigir dos ovos, se você interpreta, né, a questão investimento de você querer ganhar valor no longo prazo, acho que todo mundo aqui, né, é quase que trivial falar para vocês que o teste do tempo, o Bitcoin, né, até então sempre se sobressaiu. Mas eu acho que a grande questão mesmo é você sobreviver por esses períodos agora, e isso só vai se você consegue ver valor naquilo, né? Todo mundo sabe que o Bitcoin é um buraco do coelho desgraçado, no sentido de que quando você começa a entender, principalmente não o que é o Bitcoin, mas o que é o dinheiro no mundo, como é que o dinheiro gira, acho que, inclusive, para todos nós aqui que batalhamos por adoção, vale você fazer da forma mais humilde possível a pergunta para as pessoas que vocês sabem que não estão em cripto, do tipo, cara, vocês sabem o que é dinheiro? De verdade, o que é dinheiro, de onde ele vem? Se existe alguma coisa por trás, por quem ele é controlado, porque eu acredito que essa seja a fagulha que traz o interesse e você vê de fato o valor naquilo muito mais do que qualquer explicação, muito mais do que qualquer promessa de ganho no longo prazo. A nossa jornada no canal hoje em dia acaba sendo muito mais em cima de tentar explicar para o brasileiro médio, que não tem a menor noção do que é dinheiro, o que é dinheiro, porque eu nem preciso te explicar depois, quando você chega no final das contas, quando você cai da cadeira e fala, ah, tá, então é isso que eu estou me protegendo estando no Bitcoin. Acredito que no longo prazo é isso. Acredito que se todos nós estamos em Bitcoin aqui, a gente vai participar provavelmente de uma das maiores transferências de dinheiro de grandes entidades e de grandes endinheirados de volta para a população. Em todo final de ciclo, de todo o grande ciclo econômico, a gente vê uma redistribuição muito grande de capital vindo dos grandes endinheirados e das grandes instituições de volta para o reles mortal. E isso vem ou via guerra, ou via revolução, ou via força, ou via até favor. Para quem não sabe, nas quedas anteriores do mercado financeiro, quem resgatou foram os grandes endinheirados. Acredito, inclusive, que todos nós aqui, por termos passado por um topo nos 21, quantos de vocês aqui não foram para casa e escreveram num quadro, no próximo ciclo eu vou tirar lucros, no próximo ciclo eu vou tirar lucros. Está todo mundo preso nessa, né? Acredito que um ciclo é necessário para você aprender isso. Então, vindo o próximo ciclo, eu acredito mais uma vez que isso pode demorar um pouco mais, porque a gente veio de um período de hiperliquidez absurda pós-pandemia, e acredito que, às vezes, um próximo topo pode demorar mais do que as pessoas esperam. Acho que talvez a gente tenha que ter um pouco mais de paciência, mas, anyway, os valores continuam aí, só entendendo quais são os desvios, padrões de comportamento, mas no frigir dos ovos, eu acho que é isso, entender o valor no longo prazo, entender que vocês estão fazendo parte mais uma vez, de uma das maiores redistribuições de renda da história do homem. A gente não vai ter uma outra oportunidade dessas. Eu me sinto abençoado desse quebra-quebra estar acontecendo agora, porque num período no qual o status quo permaneceria normal, nós não veríamos o que a gente está vendo agora. Esse quebra-quebra que está acontecendo é um quebra-quebra de cripto que está vindo por causa do quebra-quebra institucional do mercado financeiro tradicional. Então, eu enxergo agora quase como se fosse a oportunidade que a pandemia deu para a gente, os 3 mil do Bitcoin, a gente está vivendo agora algo muito similar, dado as devidas proporções. Então, acho que quando você consegue dar esse zoom out, entender o que é o dinheiro, muito mais do que é Bitcoin, eu nem preciso te explicar por que é uma oportunidade de ouro no longo prazo. Mais uma vez, eu poderia... Né, vocês sabem que eu sou o bastião, inclusive, quem não conhece o nosso canal, convido todos vocês, na primeira parte do meu conteúdo, eu faço essa visão macroeconômica, que é para a gente entender como é que o dinheiro está virando no mundo, e aí, né, a adoção e o interesse fica quase que secundário. Então, sim, é um investimento, mas tem que ter bastante paciência. Vamos lá, pessoal. Eu sempre comento no meu canal também que nós, brasileiros, nós temos que ter vergonha na cara e ser o primeiro país do mundo a adotar Bitcoin 100%. Porque nós já vimos o dinheiro morrer aqui várias vezes. O pessoal que tem mais de 30 anos sabe muito bem. Se não, pergunta para o seu pai e para a sua mãe como é que era ir no mercado na década de 80. Em 15 anos tivemos mais de 1 trilhão % de inflação.
Trocamos de dinheiro 6 vezes, de cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, cruzeiro real, unidade real de valor, que já era uma moeda virtual, ninguém nem usava esse termo, né? Porque a URV ninguém usava, não pegava, mas estava lá. E depois agora o real. Tivemos, não, o cidadão comum não tinha uma opção. Era um anúncio na televisão, em uma emissora que controlava a narrativa do país inteiro. A partir de amanhã, não é mais cruzeiro, é cruzado. E não dava nem tempo, tem notas aí que você tem um carimbo dizendo a sua nota não vale mais 10, ela vale 1 centavo. Essa era como o governo, o Estado manipulava e trocava. Por quê? Abusou, imprimiu muito dinheiro, gastou muito, né, pagou muito salário de muita gente grande aí dentro do Estado. E quem que pagava essa conta? Né? Nós, formiguinhas do sistema. Então nós temos essa obrigação de entender que o dinheiro morre e ele morre rápido, porque nós já vimos e os nossos pais podem explicar muito melhor isso para vocês. Mas antes nós não tínhamos uma opção. Não tinha uma opção. Não podia comprar dólar, evasão de divisa, se você fosse para o exterior e comprasse dólar, entrasse com mais dinheiro dentro da calça. O político pode entrar com dinheiro na cueca, a gente não, lembre-se disso. Tá ok? Porém, hoje nós temos aí essa guerra de blockchains e temos várias opções, são infinitas opções quase, de criptomoeda, tokens e blockchains para usar. Sem contar nas opções que eu escrevi aqui, que é o real digital, que está chegando aí. Tem, inclusive, até agora a conversa do peso real, talvez aí pegar outros países pobres socialistas da América Latina e colocar um real, né, o peso real para eles usarem. Vão baixar a economia do Brasil e levantar desses outros países, acho muito difícil. Tem a CBDC, que é uma realidade, e nós temos a opção, que é o Bitcoin. Como vocês enxergam a adoção do Bitcoin com tantas outras opções? Porque na década de 70 e 80, nossos pais não tiveram essa opção. Hoje nós temos várias opções. Como vocês enxergam isso? Começar com o Rossello. Cara, eu acho muito legal. Tanto é que talvez muita gente falasse assim, pô, você como Bitcoiner, você é a favor do CBDC? Sou. Sou a favor do CBDC, sou a favor do Pix, porque é ele que vai nos levar para realmente entender como funciona até a liberdade. Então, eu acho que o CBDC vai ter um lado muito positivo, por exemplo. Né? No CBDC tem algo que vai ser muito bom. Para o real digital funcionar, precisa de internet, colega. Se não tiver internet, não funciona. Né? Então, vai ter que investir em infraestrutura de internet, vão criar novos modelos de negócio. A gurizada que está começando, as startups que estão chegando aí, vão poder desenvolver soluções para essa tecnologia, mas essa tecnologia vai levar muito para a criptomoeda. Muita gente acha que o QR Code do Pix ali, que é uma novidade, e que agora o pessoal de criptomoeda está copiando. Mas não é. E é o contrário, eles que copiaram isso. E essa tecnologia veio dali. Então, quer dizer, eu acho que é muito legal esses caras vindo e essas possibilidades, enormes possibilidades que a gente tem agora de pagamento. Então, para aquele cara que é Bitcoiner, pô, que legal que eu posso pagar. Aquele camarada que, não, cara, eu quero Monero porque Monero me dá total privacidade. Que legal, agora você consegue utilizar. Então, é muito importante ter competitividade no mercado. Os nossos pais, o meu pai, minha mãe, eles não tiveram as opções que a gente tem. Hoje a gente tem internet, a gente tem essa possibilidade das redes sociais, e agora a gente tem a possibilidade do dinheiro. Uma coisa que ficou muito clara no passado, olha, se vocês pararem para comparar. Antigamente, como o Rodrigo falou, tinha uma única emissora de TV. A gente só conseguia ver notícia ali, e o que ela falava era lei. Agora, a gente vai lá e vê um monte de lugar, jornal, portal, um monte de informação. Tudo fake news, tudo fake news. Tudo fake news, né? Então, a gente consegue realmente agora ter essa possibilidade. A gente não tinha experimentado com dinheiro. Agora, a gente pode experimentar com dinheiro. Agora, o governo, daqui para frente, o governo vai ter que fazer muito para ter acesso ao meu dinheiro, porque eu decido se eu quero pagar ou não. Então, a concorrência vai ser muito boa. Agora, não são empresas só concorrendo para poder oferecer o serviço. Agora, se o governo não fizer o dele, Receita Federal, lamento em lhe dizer, chupa, porque eu não vou pagar o imposto. Porque a criptomoeda está no meu nome, está em meu poder. Então, isso é muito legal da gente conseguir fazer isso. Qual que é a diferença dos meus pais para agora? Eles não tinham opção. Eu tenho várias diferentes e eu vou usar a que mais me interessa.
Eu gosto do Twitter, não gosto do Facebook, um outro gosta do Facebook, não gosta do Twitter. Opções. E esse monte de blockchain só serve para uma coisa. Olha o desafio que teve o Bitcoin. Lento. Veio a Lightning e pau. Pronto, resolvido. Podia ser melhor, vai vir um outro e vai resolver. Toda essa tecnologia vai permitir novas soluções. É isso que eu acho brilhante. Fabiano. Realmente, a gente poder ter moedas, assim, transacionar e escolher o próprio dinheiro como você escolhe o seu cartão de crédito, é algo fantástico, né? E a gente sabe que o dinheiro, principalmente em nações que têm uma forte tendência à corrupção, e essas são 80% das nações do planeta, o dinheiro é sempre usado para fins de manutenção de um poder que não é benéfico para a população. Então, esse poder, esse sistema que foi criado aqui no século XX, de uma nação por moeda, praticamente é um país, um hino, uma bandeira, uma moeda, não foi algo que fez bem para a maioria dos países. A gente enxerga casos como, por exemplo, na Argentina, onde a confiança das pessoas nas instituições, no dinheiro, no banco, está completamente destruída. E o que é algo interessante do ponto de vista cripto, porque parece, para quem conheceu por lá, de que por lá é onde vai emergir algo novo, tá? De preferência algo que a própria população e o mercado sinta mais confiança e possa trabalhar. O mercado depende da confiança. Tá? Bons mercados são mercados onde há confiança, o crédito é uma confiança. Então, mercados onde há alto grau de desconfiança são mercados ruins, negócios não acontecem e a pobreza se instaura. Então, as opções, quanto mais melhor, tá? Desde que elas venham a trazer a confiança, né? Reestabelecer a confiança do mercado e ensinar as pessoas como o dinheiro funciona, que o dinheiro não é esse, né, esse ente, né, essa coisa assim, supernatural que vem da mão de ouro do governo, e realmente dá dinheiro para as pessoas e resolve o problema, tal coisa não existe. A riqueza verdadeira é o número de produtos e serviços disponíveis no mercado, a riqueza verdadeira é o quanto o cidadão está disposto a acordar de manhã e, de fato, se dedicar em algo, de fato fazer algo que tenha valor, que faça diferença, e o dinheiro, na verdade, é só uma espécie de conduíte, é só uma forma de fazer com que esses bens e serviços bem produzidos, feitos com alegria, feitos com excelência, circulem entre as pessoas. Se esse meio vai ser quanto mais livre esse meio for, ou, sobretudo, quanto mais da escolha da população, da escolha do mercado esse meio for, melhor vai ser esse mercado. Da maneira que eu enxergo. Diga lá, Rodrigão. Bom, eu acredito que isso é o curso natural das coisas. Acredito, inclusive, que quando o criador ou criadora do Bitcoin criou lá atrás, ele já sabia que era inevitável todos os dinheiros virarem digitais, né? No final das contas, a gente vive numa lógica macroeconômica no qual todos os governos centrais atuam em cima da lógica de imprimir dinheiro ou comprar bondes, quando dito romanticamente, para balizar a própria economia. Então, é muito mais fácil você gerar essa quantidade extra de base monetária quando você tem um número numa tela e não mais tem que se preocupar tanto com impressões e tudo mais, e moeda física, de fato. Então, eu acho que quando o Bitcoin foi criado, isso já era meio que um mal necessário. Inclusive, quando a gente fala de liberdade, quando a gente pensa numa moeda digital, a gente já vê, né? Eu trato isso toda hora. A gente vê, o Japão agora está testando com os 3 maiores megabancos do Japão já a moeda fiduciária deles digital. O Canadá já está com teste, Estados Unidos já está com teste. Inclusive, eu estou com um contato do cara que está fazendo o projeto do banco, que vai ser provavelmente validado pela SEC, pela CRVM deles lá. A gente vê a China já, né? A China é o ápice, né, da aplicação disso, quando você soma dinheiro digital a câmeras mapeando a cara de todo mundo, isso se torna, né, eu diria que o máximo de aterrorizante possível. Então, quando a gente vê o mundo inteiro adotando a moeda digital, suas respectivas moedas digitais, a gente está indo para um caminho de total controle, e aí o papel do Bitcoin como ativo libertário se torna o mais óbvio. Se hoje em dia ele é meio a meio, ele é só meio a meio porque o dinheiro fiduciário ainda existe e o controle total
né, ou parcial, né, do tipo saber qual todo médico que você vai, cada jujuba que você compra na banca, cada pix que você faz para o cara do mate na praia, para o trocador e tudo mais, tudo vai ficar 100% rastreável e o objetivo final do Bitcoin, que é te proteger, vai ficar cada vez mais latente. Então, acho que vai todo mundo usar, CBDC vai ser completamente a norma, e o papel do Bitcoin vai finalmente se provar, né? Vai ficar quase que óbvio, uma vez que isso tudo esteja devidamente implementado. Hoje em dia isso é meio nebuloso, a gente tem que explicar isso, mas né, com o tempo a gente vai ter aí cada vez mais controle em cima do seu dinheiro, então acho que sim, assim, acho que a adoção da CBDC vai ser geral, vai ser um mal necessário. Você imagina se hoje em dia, com todas as trilhões de barreiras que existem, de você cria conta, faz KYC, deposita, não sei o que lá, faz isso, escolhe a chain, já entra dinheiro em Bitcoin. Você imagina quando for ridículo, quando você receber em CBDC e já poder colocar em CBDC, Tether vai ser só mais uma, então existirão várias Tether das respectivas fiduciárias, então acho que vai ser a verdadeira porteira entrando, mas ao mesmo tempo vai ser a grande onda de surveillance, né, de mapeamento geral, e aí, né, como eu falei, vai ficar cada vez mais óbvio. Mas acho que é por aí. Diga lá, Igor. Então, você falou agora da China, e é até uma coisa interessante que acho que já trouxe no canal também, é em relação ao CBDC. Eu acho que eles vão ajudar a adoção pelo seguinte fato. A gente já tem boatos, né, porque na China a gente nunca sabe o que é verdade, o que não é direito, mas a gente tem boatos já que lá já está sendo implementado, realmente o CBDC está muito avançado, e então especula-se que botem, por exemplo, validade no seu dinheiro. Você ganha seu salário, você tem que gastar ele em até, sei lá, 2 anos para estimular a economia. Então, o CBDC ele vai facilitar muito o mapeamento, né, do dinheiro pelo governo e, consequentemente, ele vai fazer o que quiser com o dinheiro. Se quiser botar validade, vai botar. Se quiser proibir alguma coisa, não, para isso aqui não pode ir. Então, isso vai facilitar muito, porque quando as pessoas enxergarem que elas estão sendo controladas, o Bitcoin vai ser inevitável. Você nem vai precisar explicar qual o valor no Bitcoin. Ela já vai estar sofrendo aquela necessidade que hoje ela não sofre, porque, enfim, você ainda tem, principalmente no Brasil, o Pix, as pessoas não entendem muito bem que tem esse risco também, você ainda tem o dinheiro de papel, então eu acho que isso vai ajudar. Outro ponto em relação à Argentina, que comentou, o Bitcoin acaba te protegendo disso, porque, por exemplo, se o real se desvaloriza, ali o seu Bitcoin está se valorizando, digamos assim, porque a gente está pareado, né, no dólar para ver o valor dele, digamos assim, o preço dele de tela atual. E para fechar, a diferença que o Rodrigo perguntou entre o Bitcoin e os outros projetos, eu acho que essa é uma grande diferença que a gente está vivendo nesse ciclo. No ciclo passado, eu entrei mais uma vez em 2017, as pessoas não entendiam muito bem qual é a diferença de Ethereum para Cardano, para Bitcoin, era tudo mais ou menos a mesma coisa, tudo veio para ser o dinheiro do mundo. E agora você já vê as pessoas com muito mais informação de que não, Bitcoin tem um propósito, Ethereum tem outro propósito, Cardano tem outro propósito similar, mas tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que vai muito do nosso papel de criador de conteúdo no mundo afora, de explicar que não é que todos competem entre si, não é que todos vieram para ser o dinheiro do mundo e você transacionar de forma privada. Cada um tem o seu propósito, tem espaço para todo mundo. E uma coisa interessante é que a gente viu o Bitcoin atingir um novo fundo há 2 semanas atrás, só que se você pegar o valor de mercado de criptomoeda e excluir o Bitcoin, ele não achou um novo valor, um novo fundo. Ou seja, o Bitcoin achou um novo fundo, enquanto as altcoins não acharam um novo fundo há 2 semanas atrás. O fundo de valor de mercado das altcoins ainda é o fundo de junho. Então, isso mostra uma força das altcoins, as pessoas entendendo os projetos, para que eles significam, sabendo diferenciar. Mas, sim, acho que, de forma inevitável, o Bitcoin vai ser sempre a segurança, digamos assim, em momentos difíceis, e principalmente para quem está começando, ou quando você quer algo mais seguro, o Bitcoin é a grande porta de entrada. Bom, para finalizar o que meus colegas falaram aí, também acho que veio a CBDC, o Real Digital e todas as outras criptomoedas, vieram aí para facilitar, as pessoas a entrada ao Bitcoin, só que tudo isso que a gente falou aqui não vale nada se você não deixar na sua carteira. Você tem que ter as chaves privadas, a sua posse do Bitcoin, senão não vai valer nada. E isso aí vai ficar cada vez mais latente quando o governo bloquear o dinheiro das pessoas, igual já está acontecendo, por protestar, por qualquer coisa. A gente viu no Canadá, chegou aqui no Brasil,
esse vai ser o grande divisor de águas. Quando você pegar e falar, tenta bloquear meus bitcoins. Tenta. Lógico, lembrando, exchange na carteira. Pessoal, mais uma vez, nós estamos diante da maior transformação do que é valor no planeta. O dinheirinho de papel, como nós conhecemos, ao qual nós fomos enganados durante décadas a acreditar que tem valor, está morrendo globalmente. E existe uma ascensão de uma nova classe de ativos, que são os criptoativos. Estudem e aprendam o máximo possível sobre isso, porque está mudando e está mudando muito rápido.